Bom dia, Curitiba! Sejam bem-vindos a mais um Chimarrão com a Malha. Vocês estavam com saudade de mim? Fala a verdade. Ontem a gente não conseguiu fazer o nosso chimarrão, ontem eu não consegui. E aí eu queria saber se vocês estavam com saudade de mim, se sentiram falta do nosso bate-papo matinal, conversando sobre as notícias do dia. Bom dia, Alex, bem-vindo, Fábio, sejam bem-vindos. Então, ontem a gente não conseguiu fazer, ontem eu tive imprevisto, acabei não conseguindo fazer o nosso chimarrão, então hoje estamos de volta. Se vocês estavam com saudades do nosso bate-papo com o chimarrãozinho, estamos de volta. Tá frio, gente, tá frio demais. Chegou a nevar em alguns pontos de Curitiba, não hoje, obviamente, no final de semana, e tá frio demais, tá muito frio. O chimarrãozinho vai bem. O Alex está dizendo que vai pensar se estava com saudade. Eu fiquei com saudade de fazer, viu? Bom dia, Sérgio, Maria, bem-vindos. Gente, vamos começar então falando sobre o nosso tradicional boletim coronavírus. Os dados são assustadores, né, dessa doença. Já perdemos 115.309 vidas, segundo os dados oficiais do governo federal, 565 nas últimas 24 horas. Esse número das últimas 24 horas, como vocês sabem, refletem os dados ainda do final de semana, que são sempre menores, porque são registrados apenas os óbitos que ocorreram de fato no final de semana, não tem aquele registro de óbitos que ocorreram anteriormente. Mas a boa notícia é que a média móvel de óbitos e a média móvel de casos confirmados está caindo no Brasil. E pela primeira vez depois de bastante tempo que a gente vem aí vivendo esse platô, né? Então essa é uma boa notícia, a gente pode estar conseguindo controlar a doença, vencer a doença, então essa é uma boa notícia. Aqui em Curitiba nós já perdemos 925 curitibanos devido à pandemia, devido a essa doença. E hoje nós estamos com 78% dos leitos de UTI exclusivos para coronavírus ocupados, o que nos deixa com 77 leitos disponíveis exclusivos para coronavírus. Bom dia, Sérgio, Tiago, Álvaro. Álvaro também é meu colega aí de chapa, né? Somos pré-candidatos a vereador pelo Novo, o Álvaro também. Bem-vindo. Devido a essa pandemia, gente, vocês devem ter acompanhado que algumas mudanças foram feitas, né, em relação ao Sistema Único de Saúde. E uma das mudanças que ocorreram foi que, aqui no Paraná, pelo menos, as cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias que não são cirurgias de emergência, são cirurgias que são marcadas com uma certa antecedência, elas haviam sido canceladas aqui no Paraná, desde o dia 24 de julho. Isso para evitar infecção, né, para evitar a contaminação dos pacientes, ali, circulação de pacientes saudáveis no meio do hospital, e também para evitar o uso dos medicamentos que são utilizados para fazer cirurgia, medicamentos, por exemplo, que são usados para fazer a anestesia dos pacientes, porque esses medicamentos também são utilizados quando o paciente do coronavírus está em estado mais grave, precisa ficar ali numa sedação induzida, eles usam as mesmas medicações usadas para sedar o paciente em caso de cirurgia eletiva. Então, as cirurgias no Paraná estavam suspensas. E isso fez cair 55% o número de cirurgias realizadas aqui no Paraná pela rede pelo Sistema Único de Saúde, né? E agora, na última sexta-feira, por que eu estou contando isso para vocês? Porque agora, na última sexta-feira, uma resolução da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná liberou novamente para que as cirurgias eletivas voltem a ser feitas. Até para evitar que a fila fique muito grande, a fila dessas cirurgias fique muito grande, senão a gente vai conseguir atender esses pacientes só daqui a muito tempo, que pode acabar se tornando inviável depois de conseguir zerar essa fila, né? Então, na verdade, o que eu queria comentar com vocês a respeito disso é: se vocês sentirem sintomas de qualquer outra doença, inclusive do coronavírus, né, do coronavírus e de qualquer outra doença, não demorem para procurar auxílio, não demorem para procurar ajuda. Eu estou muito preocupada com o fato dessa pandemia acabar resultando em óbitos que poderiam ter sido evitados se a gente tivesse procurado ajuda antes.
Então, se vocês estão sentindo, se vocês sentirem, ou algum familiar de vocês sentirem sintomas, algum sintoma que seja preocupante, e que em outros tempos, em tempos normais, vocês procurariam ajuda, não deixem de procurar ajuda, gente, porque a gente pode acabar tardando a procurar ajuda, e quando a gente for procurar ajuda, acabar ser tarde demais para reverter algum quadro. Então, não deixem de buscar ajuda. Bom dia, Afonso. Bom dia, Solange. Não deixem de buscar ajuda. Vocês viram aí o que acabou acontecendo com meu pai, né? Meu pai, com medo de ir para o hospital, com aquele receio de ir para o hospital, acabou deixando para as últimas consequências ali, quando ele realmente já não tinha mais o que fazer, quando foi para o hospital, precisou operar de emergência. Então, não deixem isso acontecer com vocês, nem com os familiares de vocês. Se vocês sentirem alguma coisa, procurem ajuda. Eu estou muito preocupada em relação a isso por causa dessa pandemia. As pessoas estão evitando de ir ao médico, as pessoas estão evitando de buscar ajuda nos hospitais, e isso pode acabar resultando em óbitos ou em complicações que poderiam ter sido evitadas. Então, não façam isso com a saúde de vocês. Tá bom? Bom dia, Duarte. Bom dia, Rogério. O Rogério é sempre muito querido comigo. Obrigada, viu, Rogério? Enfim, isso que eu queria comentar com vocês a respeito, por isso que eu trouxe esse assunto do retorno das cirurgias eletivas aqui no Paraná, né, que foi liberado de novo pela Secretaria de Saúde. O próximo assunto também é relativo ao Paraná. Bom dia. Nossa, família inteira reunida, Afonso, Duarte, Salete, bem-vindos. Obrigada pela audiência de vocês. É um prazer contar com a participação de vocês aqui, viu? Família que eu amo, do fundo do meu coração. Obrigada mesmo. Todos muito queridos. A Salete e o Duarte sempre me acolhem ali na família deles, com aquelas crianças lindas que vocês têm, que eu sou apaixonada por elas. Bom, vamos continuar aqui nosso bate-papo. O próximo assunto que eu queria conversar com vocês é a respeito de um assunto que também envolve o estado aqui do Paraná. A J. Malucelli, uma empresa grande aqui do Paraná, né, fechou um acordo de leniência. O acordo de leniência para a empresa é a mesma coisa que o acordo de delação premiada, só que delação premiada é feito para pessoa física e o acordo de leniência é feito quando a empresa faz um acordo com o Ministério Público, não uma pessoa física, né, o CNPJ, vamos dizer assim, faz um acordo com o Ministério Público. Então, o grupo J. Malucelli fez um acordo de leniência relativo a uma operação chamada Rádio Patrulha. E quando eu li essa notícia, eu me lembrei que eu já tinha ouvido esse nome de Rádio Patrulha em algum outro momento, e aí fui dar uma pesquisada e realmente era o que eu estava pensando. Essa operação Rádio Patrulha foi a mesma que prendeu já o ex-governador Beto Richa por suspeita de corrupção. Então, é a mesma operação, é mais um desmembramento dessa operação Rádio Patrulha, que já prendeu, já levou à prisão o nosso ex-governador Beto Richa, e agora o grupo J. Malucelli fechando esse acordo de leniência com o Ministério Público, e eles fecharam um acordo com o intuito de devolver, de pagar 100 milhões de reais. Esses 100 milhões de reais do acordo, 20 milhões seria a multa, e 80 milhões seria o valor que a J. Malucelli estaria ressarcindo aí os cofres públicos devido a pagamento de propina e fraudes em licitação em que a J. Malucelli teria sido contemplada e teria sido de alguma maneira beneficiada nesses acordos de fraude nas licitações ali que ocorreram nos anos de 2009 a 2015, salvo engano, mas foi num período ali em que, inclusive, num período em que o governador Beto Richa era governador aqui do Paraná. Então, se trata da mesma operação, é mais um desmembramento da operação, que é também um desmembramento da operação Lava Jato, é mais um braço da operação Lava Jato, e então eles fecharam esse acordo, 100 milhões é o valor que a J. Malucelli vai desembolsar aí, devido a esse acordo, e apresentar provas de que teria feito esse pagamento de propinas e tudo mais. Então, aí, mais um acordo bem sucedido que foi fruto da Lava Jato. Não deixe de ser um caso de cala-boca para não revelar mais coisas das empresas. Na verdade, não, Alex, é o contrário. É justamente para as empresas falarem. É assim, ó. Quando é um acordo de delação premiada, é feito aquele acordo para
você não ir preso ou para reduzir sua pena, alguma coisa assim nesse sentido, quando é para pessoa física. Quando é para empresa, é um acordo para meio que para não fechar a empresa, sabe? Para a empresa continuar tendo ali podendo fazer relações comerciais, então é um tipo de acordo que a empresa faz com o Ministério Público, mas é justamente ao contrário, é para a empresa falar, né? É para a empresa apresentar provas, é para a empresa, não adianta só fazer o acordo, pagar os 100 milhões e pronto, a gente vai fazer um acordo aqui, eu te pago 100 milhões, está tudo resolvido. Não, eles têm que apresentar provas, assim como quem faz delação premiada também tem que apresentar provas, não basta só falar, eu pratiquei corrupção, eu paguei propina para o fulano de tal, tá, e cadê a prova? Né, você, além de estar acusando outra pessoa, você não está apresentando prova para reduzir sua própria pena? Não, né, tem que apresentar prova, então as empresas também. Então é justamente o contrário, Alex, legal a tua dúvida, mas é justamente o contrário, não é um cala-boca, é justamente o contrário. A empresa vai pagar e vai ter que apresentar as provas relativas às propinas e a corrupção da qual ela foi acusada, tá bom? Obrigada. O Alex também sempre participa. Alex, obrigada, viu? E o último caso que eu queria comentar com vocês é um caso absurdo relativo à deputada federal Flor de Lis. E eu já quero começar falando que quando a gente fala que a gente quer combater privilégios, no Partido Novo a gente fala muito isso, né, que a gente quer combater privilégios. A primeira coisa que as pessoas pensam são privilégios financeiros. Ah, vai abrir mão de assessor, vai reduzir o número de assessor, vai abrir mão de carro oficial, vai abrir mão de vale combustível. Sim, a gente vai abrir mão de tudo isso, a gente vai reduzir o número de assessor e a gente vai valorizar o dinheiro público. Mas não é só isso. Quando a gente fala de abrir mão de privilégios, de combate aos privilégios, a gente está falando das pessoas serem tratadas de maneira igual perante a lei. Olha esse caso que absurdo da deputada federal Flor de Lis. O marido dela, vamos retomar aqui o caso, né, para vocês entenderem. O marido dela foi assassinado ano passado, faz um ano e pouquinho, o marido dela foi assassinado lá no Rio de Janeiro, quando ele e a Flor de Lis estavam chegando em casa. Eles chegaram em casa, tinham saído para jantar, fazer algum passeio. Quando eles chegaram em casa, a Flor de Lis subiu, o marido dela voltou para pegar alguma coisa no carro. Quando ele voltou, ele foi assassinado com mais de 30 tiros, segundo a perícia. A Flor de Lis falou que ele tinha sido vítima de uma tentativa de assalto, que morreu para salvar a família, fez todo um drama e tudo mais. A polícia começou a investigar, não caiu no papo dela, começou a investigar, e descobriram que essa deputada, Flor de Lis, deputada federal pelo Rio de Janeiro, né, gente? O Rio de Janeiro faz coisas bizarras. Deputada federal pelo Rio de Janeiro, estaria há meses tentando matar o marido envenenado, colocando essa Flor de Lis e o marido, eles tinham 55 filhos adotivos, eles pregavam que tinham um lar de amor, de solidariedade e tudo mais ali na família deles. Pedro, estou falando da sua terra, Pedro acabou de entrar aqui, Pedro Duarte, que é pré-candidato a vereador lá no Rio de Janeiro. Eu estou falando da Flor de Lis aí da sua terra, que bizarro esse caso. O Rio de Janeiro é complicadíssimo. Bom, ela adotou 55 crianças, dizendo que nós temos aqui uma família muito amorosa e tudo mais, e o que ela fazia, além de segregar as crianças ali, alguns filhos recebiam um tratamento diferenciado dos outros filhos e tudo mais, ela jogava um contra os outros, e ela conseguiu convencer alguns desses filhos a começarem a envenenar o marido, o pastor Anderson do Carmo. E ela vinha tentando, junto com os filhos, matar ele de maneira envenenada há meses a polícia descobriu isso. E como não estava dando resultado, eles falavam que o Anderson era ruim de morrer, olha só, ela resolveu ir às vias de fato de uma maneira mais ousada. E aí segundo a polícia, ela foi a mandante do crime, ela teria financiado a compra de arma, teria arquitetado todo o plano para matar aí o marido, o pastor Anderson. Foi um dos filhos, né, foram 2 filhos que foram diretamente acusados de praticar o crime, de chegar ali, abordar e efetuar os disparos, e além dela ser indiciada como mandante do crime, e esses 2 mais 8 pessoas, então foram 11 pessoas, então ela, os 2 filhos que estariam ali na hora do crime, e mais 8 pessoas teriam sido indiciadas pela Polícia Federal, acusadas de serem de arquitetarem e de praticarem esse crime contra o pastor Anderson. E aí, gente,
A polícia ontem fez o mandato ali de busca e apreensão, foi prender as pessoas que estavam envolvidas com esse crime, e adivinha, a deputada não pode ser presa, porque ela tem impunidade, ela tem impunidade, mas o que ela tem é imunidade parlamentar. E essa imunidade parlamentar confere à deputada o grau de impunidade também, né? Confere a impunidade para ela também. Ela só pode ser presa praticando, se ela for pega em flagrante praticando algum crime. E agora, nesse caso do homicídio, ela só pode ser presa depois que for tramitado e julgado até a última instância. Então, só depois que for julgado lá pelo Tribunal Superior, pelos tribunais superiores. E aí eu pergunto para vocês, isso não é privilégio? Esse não é, talvez, o pior dos privilégios, gente? Deixa eu ler aqui o comentário do Rogério. Essa louca compromete o pouco que restou da credibilidade do Legislativo Federal. O partido dela tem que expulsar, e mais, tem que iniciar imediatamente o processo no Conselho de Ética para caçar. Sim, ela vai, o partido já disse que vai instaurar esse inquérito aí para expulsar. Primeiro eles já suspenderam a filiação dessa deputada, em seguida eles vão entrar com um processo para caçar, e isso acontecendo, provavelmente ela vai acabar perdendo o mandato, e aí se ela perder o mandato, ela volta para a Justiça Comum. Mas olha só, gente, que absurdo o ponto que a gente chega. A polícia determinou nas investigações que ela é a mandante do crime, que ela financiou, que ela mandou matar, que ela arquitetou, que ela fez tudo, e ela não pode ser presa porque ela é uma parlamentar. A que ponto a gente chega? E olha, que é uma pena a gente ter eleito, né, a gente ter colocado no Congresso Nacional uma pessoa capaz de cometer um crime brutal desses, de matar o próprio marido, e a motivação do crime seria devido a questões financeiras e poder ali dentro da família, uma família grande dessas, tinha muita disputa de poder, e segundo o relato dos filhos ali, o Anderson era a pessoa que controlava o dinheiro da família, e ela não estaria feliz com a maneira como ele estaria fazendo esse controle do dinheiro, e aí o que a gente faz? A gente manda matar, né? Porque assim é mais fácil. É um absurdo isso, um absurdo. Exatamente, o Duarte falou, somos todos iguais, mas nem tanto, né? Alguns mais iguais que outros. E os próprios deputados deveriam se recusar a conviver com ela, né? É verdade. É lamentável que a gente tenha que ter uma representante dentro do Congresso Nacional praticando um crime absurdo desse. Então, quando a gente fala, retornando lá ao comentário inicial que eu havia feito com vocês, quando a gente fala de combate de privilégios, a gente não está falando só de questão financeira. A gente está falando de absurdos como esse, que não podem acontecer. Gente, é inadmissível. Vocês não conseguem imaginar o tamanho da minha revolta de saber que tem uma pessoa eleita pelo povo lá no Congresso Federal capaz de praticar um crime como esses e que não pode ser punida porque ela tem imunidade parlamentar. É absurdo, é revoltante, e a gente tem que lutar para acabar com esse tipo de coisa também, não só com corte de gastos, com redução de custo de gabinete, com fiscalização de gastos abusivos do executivo, do legislativo, enfim, não é só isso. Privilégio também é a pessoa não ser punida por um crime absurdo desse que ela cometeu, porque ela tem um mandato. Tá bom, gente? Então, por hoje era isso que eu queria comentar com vocês. Esse caso realmente me deixou muito revoltada, muito chocada e indignada, enfim. Depois comentem aí, deixem nos comentários o que vocês acham, o que vocês acharam desse, quem estiver assistindo depois, deixa os comentários aí. Ó, a Ana Maria está colocando que vai ser expulsa porque não tem relevância no partido. Se tivesse, nem seria expulsa. Absurdo isso também, né, Ana? Poxa vida. O partido se preocupar mais com uma cadeira ali, com a pessoa que está ocupando a cadeira, do que com questões éticas e morais. Poxa vida, a gente está falando de um assassinato brutal, né? Mas, enfim, esperamos que ela seja realmente expulsa do partido, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês.
Foi bom estar de volta. Ontem eu não consegui fazer, mas foi bom estar de volta aqui dividindo com vocês esse chimarrãozinho, nosso bate-papo matinal e a nossa conversa aqui. E obrigada mais uma vez pela participação de todos. Um beijo grande. Bom dia, Duarte. Bom dia, Ana. Bom dia, Alex. Um beijo grande, viu? Obrigada pela participação. Tchau, tchau. Amanhã a gente se vê de novo.